Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando então nossa aula de hoje, começando nossa aula de número, começando então a nossa aula de hoje de número 3 da disciplina Introdução à Torá Escrita, e hoje nós falaremos um pouquinho a respeito vamos continuar falando um pouquinho sobre a Escritura Sagrada e hoje vamos entrar num ponto muito importante, porque é nesse ponto em que vamos ver um pouquinho como a Torá que você adquire na editora, que você compra, a Torá que você tem em casa, ela é composta e as divisões e subdivisões que fazem parte dessa mesma Torá. Bem, se você já comprou uma Torá, na editora, tanto a editora Sefer, como também a editora Maranote, você vai ver que a Torá ela é composta de algumas divisões e subdivisões. Geralmente, as pessoas elas estão muito acostumadas à divisão chamada divisão capitular, que é dividido entre capítulos e versículos somente. E no judaísmo, a divisão, ela tem algumas diferenciações. Ela é um pouquinho diferente daquilo que geralmente você consegue ver em outros, digamos assim, em outros segmentos. Por quê? A Torá, de acordo com o judaísmo, ela vai ser composta então por algumas partes principais. Entre essas partes, ela é dividida em 54 porções semanais. Chamamos essas porções semanais de paraxá. No plural, chamamos de parashot, ou seja, são porções no qual ela vai pegar 2 capítulos, 3 capítulos daquela leitura semanal e ela é dividida também no total de 7 divisões. Bem, essas 54 porções semanais, de acordo com o que acredita o judaísmo, né? De acordo com o que professamos do judaísmo ortodoxo, nós acreditamos que elas foram também reveladas a Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. Então, Moshe, quando ele recebeu a Torá, ele não recebeu apenas o texto da Torá, mas ele recebeu até mesmo essas separações da divisão do texto escrito, chamado de porções semanais. As porções semanais, no geral, elas vão ser o nome de cada, aliás, elas vão ser encontradas sempre no primeiro versículo de cada paraxá, ou seja, o primeiro versículo ele vai ter uma palavra que vai dizer o nome daquela paraxá. No geral também, as porções semanais elas vão determinar o número de livros da Torá, que nós chamamos de Humash, ou seja, os 5 livros de Moshe Rabbeinu, que são Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamid e Devarim. Por que esses livros têm esses nomes? Porque a primeira paraxá de cada livro vai dar o nome, a apresentação daquele livro em si. Por exemplo, primeiro versículo que nós encontramos na Torá é qual? Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus. A palavra Bereshit, então, ela vai determinar o nome da paraxá. Mas a palavra Bereshit também ela vai determinar uma outra coisa, um outro evento importante, que vai ser o nome do livro. Por exemplo, no livro que começa Shemot, Shemot significa nomes, o texto vai dizer esses são os nomes, ou seja, então a palavra Shemot aparece designando o nome do livro Shemot, porque a primeira paraxá do livro Shemot vai ser a paraxá de Shemot, propriamente dita. E assim também acontece com, por exemplo, Vaikra, assim ocorre com Devarim, e assim também sucede com todos os livros da Torá, ok? Então, Bamidbar também é feito dessa forma. Então, no geral, essa vai ser uma regra importante. Agora, o ano de leitura da Torá, ele começa exatamente na festa de Simchat Torá. Quando eu digo ano de leitura, eu não estou falando do ano judaico, mas estou falando do ano de leitura. Estou dizendo a respeito de quando se inicia a leitura desde a primeira paraxá, quando se vira da última paraxá para a primeira.
Na festa de Rosh Hashanah não ocorre essa virada. Na festa de Rosh Hashanah é o dia pelo qual o ser humano foi criado. Logo, é festejado o ano em si, entendeu? É a criação do ser humano, que é a coroa da criação. Logo, a partir dessa data da criação do ser humano é que se pode começa a contar o ano ali. Mas não é aí que começa a primeira paraxá. A primeira paraxá, ela vai demorar mais ou menos quase um mês, e no final do mês de Tishrei, que era também o mesmo mês de Rosh Hashanah, tem-se no fim da festa de Sukkot, depois tem Shemini Atzeret, depois de Shemini Atzeret tem Simchat Torá, ou seja, a festa da Torá, quando ocorre a virada da última Parashá Vezot Abraha para a primeira Parashá Bereshit. Então ali inicia-se o ano de leitura. Um ano de leitura, de acordo com a Torá, ele tem 54 porções semanais, 54 parashutes. Essas parashutes são lidas semanalmente, uma paraxá por semana. Sim, essa geralmente é a regra. Essa regra, ela está vigente principalmente dentro dos anos que são chamados de anos embolísticos, ou seja, palavra embolístico significa que é um ano grávido, é um ano grávido, um ano com outro ano, um ano com que tem um mês com outro mês dentro. Isso acontece por isso em anos chamados de bissexto, onde tem o mês de Adar e Adar Sheni. Esse ano que nós estamos 5.785 não é um ano bissexto, então só vai ter o mês de Adar. O ano, por exemplo, que teve 2 meses de Adar foi o ano de 5.784. Ali teve 2 meses de Adarim. Mas nesse caso que nós estamos vendo aqui, não, somente um mês de Adar. Então significa que o ano que nós estamos não é um ano bissexto. Para que se complete a leitura da Torá dentro do tempo estipulado, dentro de um ano, que é chamado de ano bissexto ou embolítico, como você preferir, algumas parachotes elas vão ter que lida de forma dobrada, sim. Algumas parachotes, por exemplo, em vez de você ler numa semana uma paraxá, vai acabar lendo duas em algumas semanas. Para quê? Para a conta fechar e chegar, quando encerrar a Torá, já ter lido as 54 porções semanais completamente. É exatamente por que se faz isso? Porque um ano que não é bissexto, ele tem um mês a menos. Ou seja, ele tem um mês, não é que tem um mês a menos, mas o ano bissexto tem um mês a mais. Então, praticamente, o desfalque de 4 semanas de um para o outro vai acabar tendo que sendo compensado por essas porções dobradas. Como que essas porções dobradas são chamadas? Elas são chamadas de merubarot. O que é uma merubarot? Merubarot vem da palavra merubará. O que é merubará? É uma amarra, é um nó. Logo, merubarot são amarras. Por quê? São parachotes que são amarradas uma à outra em determinada semana, porque são lidas de forma conjunta. Claro, você seguindo a leitura das porções semanais das parachotes, ao longo de, digamos assim, ao longo de um ano, né? Um ano de leitura, você terá lido a Torá de forma completa. Obviamente, assim acaba ocorrendo. Bem, agora é o seguinte: além da paraxá, existe um outro elemento muito importante que encontramos em cada Torá. E você deve ter encontrado na sua Torá escrita também. Você vai encontrar 7 divisões, exatamente. Ela vai ter 7 divisões. Essas 7 divisões, elas são classificadas como se fossem 7 parágrafos durante a porção semanal. Elas são chamadas geralmente de porções diárias, ou leitura do dia, ou aliar do dia. É interessante porque a palavra aliar, ela não vai significar nem mesmo divisão, nem mesmo porção, tampouco diária. Isso, a palavra aliar, na verdade, ela vai ser mais traduzido literalmente como subida ou elevação. Então, por que que essas divisões que se tem na paraxá semanal, elas são chamadas de aliot, que é o plural de aliar, subidas, no caso. Por que que ela é chamada dessa forma? Para entender isso, você precisa compreender primeiro como se faz a leitura da paraxá
dentro de uma sinagoga. Dentro da sinagoga, você tem o local de leitura, que é chamado de bimá. Isso. É um púlpito de leitura, praticamente. Nós não chamamos púlpitos, mas preferimos a palavra tribuna. É uma palavra tribuna, então seria mais qualificado. Lá dessa tribuna, temos uma pessoa responsável, que é o secretário da leitura, ele que vai cuidar de selecionar as pessoas que vão ser chamados a Bimá para ler a Paraxá da semana, ok? Então, esse secretário é chamado de Baal Korah. Então, é o senhor da leitura, né? É o senhor da leitura, o Baal Korah. Ele vai selecionar aqueles que irão lá à frente para poder ter o mérito de fazer essas leituras. Geralmente, entre os judeus, essa leitura sempre começa com alguém da família sacerdotal, ou seja, da família Cohen. Depois que alguém da família Cohen faz a primeira leitura, a segunda leitura ela é feita por alguém que seja descendente de Leviim, ou seja, da tribo de Levi. O terceiro também da tribo de Levi e o quarto também da tribo de Levi. A quinta, a sexta e a sétima leitura, eles são escolhidas entre qualquer pessoa judeu que seja de qualquer uma das tribos. Então, assim se conclui. A regra principal é aquele que lê a sétima leitura, também ele vai ler o Mafitir. O Mafitir é a conclusão da sétima leitura. Então, por que que essas leituras são chamadas de aliá? Porque quando alguém vai subir na Bimá para fazer a leitura, ele vai se elevar, ou seja, ele vai subir um degrau. Logo, se ele subir um degrau, é chamado de a primeira subida. Segunda leitura é a segunda subida. Terceira leitura é a terceira subida. Quarta leitura, a quarta subida. Quinta leitura, a quinta subida. Sexta leitura, a sexta subida. Sétima leitura, a sétima subida. Por isso é chamado de aliá, entendeu? Exatamente por isso. Porque significa subidas dentro do rito mesmo. No entanto, isso acabou sendo traduzido como porções diárias. Está errado? Não, não está muito errado. Aliás, existe até uma explicação do Alter Ebe sobre isso, e do Semer Tzedek também. Semer Tzedek, né, que foi o Semer Tzedek, que foi o terceiro Rebbe de Rabat, ele explicou o seguinte sobre esse ponto, né? Ele fala que nós devemos viver com com a leitura do dia. Então, qual leitura do dia ele estava especificando? Obviamente que a leitura do dia específica que ele está falando é a leitura do dia da semana na Paraxá. Então, viver com o tempo significa isso, você viver com aquela leitura em si. É importante fazer as leituras da Paraxá, das porções semanais, e, logicamente, é importante você viver com aquela leitura do dia. Interessante, né? Então, esse é o porquê as palavras são chamadas de aliar essas 7 divisões. Bem, além dessas 7 divisões que nós chamamos de aliar, temos também outra palavra que aparece na sua Torá, que é a palavra haftará. O que é uma haftará? Você sabe o que é uma haftará? Haftará é a conclusão da Paraxá. Geralmente é um texto dos Neviim ou dos Neviim, dos profetas, que tem a mesma temática que aquela paraxá. Isso é feito de forma fixa. Cada haftará é fixa, de acordo com a paraxá. Agora, ela sempre foi fixa? Não, não foi. Nem sempre foi fixa. Isso vem desde quando? Vou explicar para vocês. Antes, na época do primeiro templo sagrado, quando o templo estava construído, essa leitura, geralmente, ela era feita da seguinte forma. Acabava-se de ler a Paraxá e escolhia-se alguém entre a comunidade para ler alguma porção dos profetas. E geralmente se lia uma porção bem aleatória mesmo, aquilo que a pessoa queria ler, sem ter uma questão fixa em si. A Paraxá era fixa, mas a Haftará ainda não era fixa. Aconteceu que o povo de Israel, como você sabe, ele foi para o cativeiro, correto? Sim.
E depois que ele foi para o cativeiro, ele ficou um bom período no cativeiro, e depois de certo tempo, eles voltaram para a terra de Israel. Não todas as tribos, 2,5 tribos praticamente. E quando voltaram para a terra de Israel, reconstruíram o templo sagrado, o segundo templo. E durante esse tempo, houve sim momentos de tranquilidade, de paz, de sossego para o povo judeu. No entanto, isso durou não muito. Chegaram os gregos sobre a liderança de Antíoco Epifânio, ou Antíoco o Louco, como ele era chamado. E nesse tempo, Antíoco Epifânes ele praticamente comprometeu a leitura da Torá no tempo dele. Na verdade, ele proibiu a circuncisão, ele proibiu outros ritos, por exemplo, ele proibiu os judeus de realizar a festa de Pêssar, ele proibiu em si dos judeus praticamente fazerem muitas e muitas outras mitzvot, e mais, ele impurificou o templo sagrado, ele mandou sacrificar porcos dentro do templo sagrado naquela época, e o templo foi totalmente impurificado. E aconteceu que os sábios, vendo essa proibição da leitura da Torá, eles pensaram o seguinte: olha, nós estamos proibidos pelo rei Antíoco Epifânes de ler a Torá, mas não estamos proibidos de ler os profetas. Logo, vamos selecionar leituras dentre os profetas que têm a mesma temática que aquela paraxá que seria naquela semana. Então, os sábios fizeram isso, e quando o povo judeu lia a Haftará, a leitura dos profetas, conseguia, através da ligação que ela tinha com a paraxá, lembrar da paraxá, lembrar da porção semanal. E isso deu certo durante um bom tempo. Assim, então, a Haftará ela se tornou de forma fixa, com a mesma temática que a temática da paraxá. Ou seja, daquela paraxá daquela semana, a Haftará ela vai ter a mesma temática. Então, é interessante isso, correto? Aconteceu o seguinte, que os Hashmonaim, talvez você conheça eles por outro nome, eles são chamados também de Macabeus. Eles se levantaram contra essa dominação grega, conseguiram lutar e, por um milagre, conseguiram vencer os gregos. Então, a Judéia, o povo de Israel, ficou livre do domínio dos gregos na época. E com isso, como a Haftará foi algo que deu certo, o povo voltou a ler a Torá normalmente, né? E como a Haftará foi algo que deu certo, ela ficou fixada. E hoje você encontra ela fixa até hoje. Ou seja, desde a época dos Hashmonaim, o tema da Haftará vai ser aquele que estará em concordância com aquela paraxá da semana. Isso ocorre hoje dessa maneira, porque foi algo que realmente deu certo. Então, por isso está aí. Bem, então, isso é Haftará. A Haftará, ela sempre vai ter a mesma temática que a paraxá da semana. Legal. Agora, além disso daqui, gente, você vai encontrar, é claro, hoje em dia, sim, você vai encontrar divisões capitulares dentro do livro da Torá que você adquire na editora Sefer. No rolo de Torá, no Sefer Torá, existe capítulo? Não. No Sefer Torá, existe versículo? Obviamente que não. Não existe capítulo nem versículo lá. No entanto, nas versões encadernadas que que compramos nas editoras hoje, elas têm capítulos. Por que elas têm capítulos? E por que elas têm versículos? Bem, vamos falar um pouco disso. Normalmente, o povo judeu demorou muito para adotar essa visão capitular, tá? E só quando chegou uma época em que o povo judeu queria começar a fazer as suas primeiras encadernações da Torá. Aconteceu que naquela época, lá para o ano de 900 e pouco da Era Comum, ocorreu o seguinte, que as gráficas que vão surgir, né, elas vão ser gráficas que não são de judeus, são gráficas que são de não judeus. E logo, né,
E logo, nessas gráficas, as edições capitulares acabaram entrando, ou seja, a separação entre capítulos e versículos. Inclusive, como você sabe, os países em que os judeus estavam exilados eram países em que tinha um domínio cristão, um domínio católico, um domínio protestante, e esses grupos já adotavam em si essas divisões capitulares. Logo, eles exigiam que para qualquer encarnação fosse adotada a divisão capitular. Então, hoje você encontra com a divisão capitular. Só que nós não nos baseamos nas divisões capitulares. E você vai ver isso nas paraxotes. Tem paraxá que vai terminar antes do capítulo terminar. Tem paraxotes que vai acabar no último versículo do capítulo, ou no primeiro do capítulo, ou no meio do capítulo. Isso por quê? Porque a leitura que o povo de Israel adota não é leitura capitular, é a leitura de paraxotes, porções semanais. Capítulo pode ajudar hoje? Obviamente que sim. Versículos podem ajudar hoje? Obviamente que sim. Afinal de contas, eu acredito que se eu falasse para você achar um texto no versículo tal, no capítulo tal, e não falasse capítulo e versículo, falasse para você, acha na paraxá tal, tal, o versículo tal, acredito que você teria um pouco de dificuldade, porque você foi criado dentro desse tipo de tradição, onde tem capítulos e versículos. Logo, é interessante, sim, que tenha. Agora, tome certos cuidados. Por quê? Como eu disse, essas divisões capitulares, elas trazem alguns problemas. Vou dar um exemplo para vocês. Bereshit, ele começa como? Com a semana da criação, correto? Ótimo. A semana da criação. Você vê o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia e sexto dia, no capítulo 1 de Bereshit. Onde está o sétimo dia? Está no capítulo 2, versículo 1 a 3. A pergunta é: por que colocaram no capítulo 2, versículo 1 a 3, o sétimo dia, e não colocar esses três versículos no primeiro capítulo? Pergunta é: por quê? Porque quando essa encadernação ela foi feita, a ideia capitular era separar a ideia do Shabat como se ele não fizesse parte da criação, entendeu? Ou seja, separou a ideia ali. Vou te dar outro exemplo. Um outro exemplo que nós temos, você vai ver dentro do texto de Isaías. Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 8, Isaías capítulo 9, é o mesmo contexto. É o mesmo contexto. No entanto, a divisão de Isaías capítulo 7, capítulo 8, leva o leitor a pensar que aquilo ali é uma profecia que vai se cumprir no futuro. Quando é dito lá em Isaías, né, que a jovem conceberá e dará à luz um filho. Na leitura, você vai ver que no capítulo 8, a jovem já concebeu e já deu à luz um filho no capítulo 8. Ela já tinha dado à luz. Só que quem só lê o capítulo 7 vai pensar que isso é no futuro longínquo. Então, a ideia da divisão capitular é o quê? Confundir a cabeça do leitor. Outro exemplo, Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52 e 53 é o mesmo contexto, não são contextos separados. Só que quem colocou a divisão colocou para pensar que Isaías 53, o servo, que é Israel, não seria Israel, mas seria um indivíduo. Essa versão, então, ela foi usada para quê? Para confundir a cabeça das pessoas. Porque quando você lê Isaías 52 com 53, você vai entender que o servo em questão ali é a nação de Israel e não um único indivíduo. Né? Por quê? Colocaram, então, essa divisão capitular? Para levar as pessoas a certa confusão dentro desse contexto. Então, é muito importante observarmos todos esses detalhes e, logicamente, todos esses detalhes. É interessante que você tenha, faça a sua leitura das paraxotes, das porções semanais com a aliado dia, ler todo dia a sua aliado dia, entendeu? Observando o texto e contexto completo, e não somente textos isolados.
Bem, além das para-chutes, nós temos outras porções semanais que são chamadas de porções especiais. O que é porção especial? O que é uma paraxá especial? Você sabe o que é uma paraxá especial? São as porções das festas. As festas têm porções temáticas. Por exemplo, a gente está na festa de Purim. Além da Megilat Esther, que daqui a pouco a gente vai ler lá na quinta para sexta-feira, você vai ver que também é lido uma paraxá sobre Purim, ou seja, separado pelo tema. E assim, cada festa vai ter sua própria paraxá, de acordo com o tema daquela festa. Exatamente esse é um dos motivos também que as Mehubarot elas são lidas, ou seja, parachotes que são juntas às outras, duas parachotes de uma semana só é lida num ano de leitura. Por quê? Para poder se completar, já que tem, além das 54 porções semanais, tem as porções das festas também. Então, esse é um dos motivos pelo qual é lida dessa forma. Bem, agora nós vamos abrir um espaço para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, só digitar aí no chat no YouTube que eu estarei respondendo, ok? São exatamente agora 6 horas e 42 minutos. Até 6h50 eu estarei respondendo as perguntas. Estou vendo aqui que estamos com a Valdeli Lima, a Jesuína Pontes, o Alan David Cardoso, e o Alan está falando que 54 porções semanais é igual 3 vezes vida. Rai, rai, rai. Exatamente. É o significado simbólico por trás das 54 porções semanais. E ele diz também: com certeza vou ter que assistir esta aula mais uma vez. Muitos conceitos novos. Ótimo. Pode vir e rever quantas vezes quiser, Alan. Então, gente, se alguém tiver alguma pergunta, é só digitar aí no chat, no YouTube, que eu vou estar respondendo, ok? Deixa eu falar para vocês, lembrar que das atividades semanais, cada aula tem uma atividade semanal. Nós estamos já com a atividade número 1 e número 2 da plataforma, ok? E você pode estar fazendo essas atividades é, a qualquer momento. E lembrando que é preciso entregar essas atividades em dia. Isso porque depois da aula de hoje eu vou passar a atividade número 3. A atividade que eu postar hoje, você poderá me entregar até no próximo domingo, ok? Até no próximo domingo. Você pode entregar a atividade de hoje. Essa semana então, teremos essa aula de hoje e também teremos na quinta-feira mais uma aula, aula de número 4, ok? A aula de número 4 ela vai ser dada na próxima quinta-feira, 8 da noite. Então, gente, a respeito da atividade número 1, olha só, chegou até mim a atividade do Alan, também do atividade do Daniel, tá? São essas duas atividades que chegaram até mim no momento. E eu preciso que o pessoal possa entregar também as outras, por favor. Assim que der, vocês possam conseguir fazer a atividade número 1, para não ficar pendente lá na frente, ok?
Todos compreenderam? Tudo ok? Corrigindo aqui, pessoal, chegou também a atividade da Maísa. Tá ok também. Atividade da Valdeli também tá ok, tá? E a atividade da Bruna também tá ok. Ok, então, essa foi a nossa aula de hoje, no qual nós falamos um pouquinho sobre a importância da Torá e das suas subdivisões e divisões. Então vimos que a Torá ela é composta por porções semanais, 54 no total, revelados a Moshe Rabbeinu no Monte Sinai, e também ela é composta por algumas chamadas de porções atadas, que chamamos de Merubarot. Lendo todas as porções da Torá, ao longo de um ano, você terá lido toda a Torá. Vimos que, além das porções semanais, existem as aliot, que são 7 divisões, parágrafos na porção semanal, que pode ser comparadas a porções diárias. Essas porções representam as divisões da leitura na subida que se dá na Bimá, que é a tribuna de leitura de uma sinagoga. E vimos que a leitura das aliot ela conclui com o maftir. Além disso, vimos também sobre a Haftará, que é a leitura dos profetas com a mesma temática que a leitura da Paraxá. Vimos que a Haftará fixa, conforme nós encontramos hoje, foi instituída na época dos Hashmonaim, e que o tema é o mesmo da porção semanal. Inclusive, também vimos que nas sinagogas se lê após a leitura das parashut, das porções semanais. Vimos que a Torá tem hoje versículos e capítulos, inicialmente não tinha, né? Isso foi fixado na época das encadernações, as primeiras encadernações. E vimos que a Torá também é composta por algumas porções especiais, que são as parashot especiais, que são as leituras concernentes à festa, que ela tem uma temática, uma leitura daquela porção. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Foi muito bom estar aqui com você. Que a Shem lhe dê muitas bênçãos. Uma ótima noite para você e todos os seus familiares. Shalom, shalom.